carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Nós iremos ler do versículo 1 ao versículo 6. Romanos 1, de 1 a 6. Romanos, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 6. Queria lhe convidar a compartilhar a Bíblia com alguém que, porventura, esteja nos visitando e esteja sem Bíblia, para que a gente possa ter o maior aproveitamento possível desse texto. Depois de nós lermos, pedimos, por favor, que você permaneça com a sua Bíblia aberta, para que a gente possa acompanhar a reflexão nessa passagem. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Amém. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de abrir a tua palavra. Quantas pessoas que não têm esse privilégio, quantas nações que vivem debaixo de regimes opressores, onde o evangelho não pode ser livremente anunciado. E nós podemos estar aqui, nesse local, com as portas abertas, ouvindo a tua palavra tranquilamente. Que bênção, Senhor. Que privilégio maravilhoso. Nós queremos te dar graças por isso e pedir, ó Deus, que neste momento o Senhor abra o nosso entendimento para recebermos a tua verdade e que ela nos abençoe. Que o Senhor, nesta noite, fale ao nosso coração e glorifique o teu nome. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Amém. O que vem à nossa mente quando nós ouvimos o termo evangelho? Para algumas pessoas, evangelho é um termo muito simples, muito elementar da vida cristã. Para algumas pessoas, evangelho é uma espécie de ABC da vida cristã. É aquilo que nós aprendemos no momento de introdução da vida espiritual e que depois nós simplesmente nos lembramos, mas que deixou de fazer diferença na nossa vida, porque já fez no momento em que nós nos convertemos. Para algumas pessoas, o evangelho é simplesmente isso. É o ABC que nos introduz nos cursos mais avançados da vida cristã. Só que quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos perceber que evangelho não é o ABC da vida cristã. Na verdade, evangelho é o A a Z da espiritualidade cristã.
Evangelho não é simplesmente algo que nós recebemos quando nos rendemos a Cristo e que depois nós não aplicamos mais na nossa vida, porque já aplicamos quando nos convertemos. Não, Evangelho não é isso. Evangelho é algo que nós somos chamados a viver todos os dias. Há um pastor presbiteriano, Tim Keller, lá de Nova York, e ele diz algo bem interessante quando ele fala sobre o Evangelho. Ele afirma o seguinte: o Evangelho não é apenas o ABC, mas o A a Z da vida cristã. Não é apenas um caminho para escapar da condenação pelo pecado, mas é a dinâmica de vida fundamental para a vida cristã como um todo. Ou seja, continua Keller, você é salvo porque você crê no Evangelho, mas você é transformado porque você continua crendo no Evangelho. Observe o que Keller está afirmando. O seu conceito é o seguinte: o Evangelho, ele não apenas é aplicado na nossa vida para que nós deixemos de ser perdidos e nos tornemos salvos, mas o Evangelho deve ser aplicado na nossa existência todos os dias, porque o Evangelho é este A a Z da vida cristã. Então, quando o Evangelho atinge uma pessoa, ele transforma aquele indivíduo em todas as suas dimensões, em todas as suas áreas. Se o Evangelho entrou no meu coração e no seu coração, ele transformou e ele vai continuar transformando, mudando, modificando a nossa vida. A palavra Evangelho, ela vem de uma expressão grega que era utilizada pelo rei quando ele saía em uma batalha e vencia. Por exemplo, um líder, um monarca, ele era vencedor em uma luta e ele enviava um mensageiro ao seu reino, à sua vila, ao seu local de comando, para que aquele mensageiro proclamasse a vitória. Então, aquele enviado do rei, ele voltava para a sua terra e ele gritava: Evangelho, Evangelho, Evangelho. E o que ele estava dizendo literalmente, que é o significado da palavra Evangelho, é boa notícia, boas novas. E o que era essa boa notícia? A boa notícia era que o rei venceu, que o rei conquistou, que o rei superou a batalha. Esse termo era utilizado também para a adoração ao imperador. Exemplo, quando um filho de um imperador nascia, isso era proclamado como evangelho. Mas quando você lê esse texto que Paulo escreveu para a igreja em Roma, uma igreja que ele não tinha fundado, uma igreja que ele não conhecia, mas expressava o desejo de conhecer, o apóstolo Paulo vai nos apresentar o conceito de Deus sobre o Evangelho. E eu quero falar hoje com os irmãos sobre a singularidade do Evangelho. Talvez alguém ouça isso e diga assim: a minha maior necessidade não é o Evangelho. Eu quero lhe dizer que a sua maior necessidade é o Evangelho. Talvez alguém ouça e diga: a minha maior carência é outra coisa. Não. A sua maior carência, a minha maior carência é o Evangelho.
Porque somente o Evangelho vai mudar a nossa vida em todos os seus aspectos, em todas as suas áreas. O Evangelho tem a capacidade de nos tocar completamente. E o apóstolo Paulo aqui, ele vai mostrar então que este Evangelho, ele é singular. Que essas boas novas, boas notícias de Deus são incomparáveis, por algumas razões, as quais quero apresentar. Então, acompanhe o texto comigo. Paulo nos revela que o Evangelho é único, em primeiro lugar, pelo seu autor. E quem é o autor do Evangelho? O autor do Evangelho é o próprio Deus. Versículo de número 1, o apóstolo Paulo, ele se apresenta como servo de Jesus Cristo, como apóstolo, separado para o Evangelho de quem? De quem é o Evangelho? O Evangelho é de Deus. Ou seja, qual é a origem do Evangelho? A origem do Evangelho não é o homem. O Evangelho não foi inventado pelo homem. O que o Evangelho proclama? O Evangelho proclama que houve alguém chamado Jesus Cristo, que veio a essa terra marcada pela maldição do pecado. Essa terra cheia de gente ferida, machucada, pecadora, condenada, debaixo da maldição. E esse Jesus, esse Deus homem, ele veio, ele se encarnou para morrer por nós pecadores e nos dar uma nova vida. Não há notícia melhor do que essa. Não há notícia que se compare a sabermos que um dia nós estávamos perdidos, que um dia a nossa expectativa era só do pior, que um dia nós estávamos condenados ao inferno para sempre, mas alguém veio sem nós merecermos, alguém veio e levou a nossa maldição, alguém veio e levou a nossa morte, alguém veio e levou a nossa derrota, alguém veio e levou a nossa vergonha, alguém veio e levou todo o nosso pecado, para que pudéssemos ser amigos de Deus, para que pudéssemos ter vida eterna, para que pudéssemos vencer a morte, para que pudéssemos ter esperança, ter alegria, ter paz, ter um bom futuro. Não há nada que se compare a isso. Não há nenhuma notícia tão boa quanto essa. Não há nenhuma nova tão maravilhosa quanto esta. O Evangelho tem um autor, e esse autor é o próprio Deus. Foi Deus quem revelou o Evangelho. Foi Deus quem criou o Evangelho. Então, Evangelho não é uma religião. Evangelho não é uma revelação de homens. Evangelho é uma revelação celestial. Evangelho é Deus dizendo para mim e para você: você e eu somos pecadores, mas Deus diz: eu lhe amo, e eu lhe amo tanto que eu mandei o meu único filho para que você possa novamente se tornar o meu amigo e para que eu possa te adotar como filho. O Evangelho tem um autor, Deus. Paulo continua aí no texto, versículo 2, o apóstolo vai mostrar que o Evangelho, ele é singular pela sua antiguidade. O Evangelho
ele foi prometido pelos profetas veterotestamentários, ou seja, pelos mensageiros de Deus no Antigo Testamento. Verso 2, Paulo fala sobre isso. Ele diz que esse evangelho, ele foi prometido por intermédio dos profetas nas Sagradas Escrituras. É interessante que, a despeito dos apóstolos anunciarem o evangelho, este evangelho, ele não era uma novidade para eles, pois este evangelho já tinha sido prometido pelos profetas lá nas Escrituras do Antigo Testamento. Havia então uma continuidade entre o Antigo e o Novo. Quando Isaías anunciou do servo do Senhor, cujas pisaduras pelas quais nós seríamos sarados. Quando Isaías proclamou aquele servo que pelo seu conhecimento justificaria a muitos, ele estava anunciando Jesus. Quando o livro de Deuteronômio anuncia um profeta semelhante a Moisés, que seria ouvido pelo povo, ele estava anunciando Jesus. Quando o profeta Miqueias anuncia que alguém iria nascer lá em Belém, naquela região, e este que iria nascer seria o guia que iria apacentar o povo, ele estava anunciando Jesus. Quando Deus mandava os sacerdotes oferecerem sacrifícios em favor deles e em favor do povo, eles estavam apontando para Jesus. Quando Deus disse que um descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente, em Gênesis capítulo 3, ele estava apontando para Jesus. Quando Deus vestiu o homem nu com uma vestimenta de peles para cobrir a sua nudez, ele estava apontando para aquele que viria cobrir a nudez espiritual do homem. Ele estava apontando para Jesus. Então o evangelho, ele foi prometido pelos profetas do Antigo Testamento. Hernandes Dias Lopes, ele afirma que o evangelho, ele foi concebido na eternidade. Ele foi anunciado por Deus na história, prometido pelos profetas, prefigurado nos sacrifícios judaicos e plenamente cumprido em Cristo. Mas há uma terceira verdade que esse texto nos revela. Se você acompanhar versos 3 e 4, irá nos mostrar que o evangelho, além de ter um autor que é Deus, além de ter sido prometido pelos profetas do Antigo Testamento, este evangelho tem um centro. Tem alguém que é o seu centro. E este alguém é Jesus Cristo. A essência do evangelho é a pessoa de Jesus Cristo. Versículo 3 nos fala que este evangelho diz respeito ao seu filho. O filho de quem? O filho de Deus. Então note que o evangelho de Deus é o evangelho de Cristo. A boa nova de Deus é Jesus Cristo. Observe aí que o texto, ele fala sobre Cristo, e ele vai nos mostrar dois aspectos interessantes da pessoa de Cristo. Olha a sua Bíblia, ele vai revelar a humanidade de Cristo, ou a sua encarnação. Ele veio segundo a carne, da descendência de Davi. Mas além de mostrar a humilhação de Cristo, além de mostrar a sua encarnação, ele vai mostrar também a exaltação de Cristo,
Porque o texto diz que esse Cristo, que era descendente de Davi, ou seja, tinha direito de reinar, porque tinha como ascendente o rei Davi, e naquele contexto, o governo monárquico era estabelecido por vínculos familiares. Esse Jesus, ele foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos. O que é que esse texto está querendo dizer? Jesus, que é filho de Davi, ele é também filho de Deus. Que o Jesus que se humilhou e que se encarnou, foi o mesmo Jesus que ressuscitou dentre os mortos. O que que significa a ressurreição dentre os mortos de Jesus? Quando uma pessoa chega a dizer: eu não acredito que Jesus se encarnou, eu não acredito nos milagres de Jesus, eu não acredito que Jesus morreu de maneira vicária, expiatória, morreu no lugar dos homens na cruz, eu não acredito que Jesus ressuscitou. Quando a pessoa afirma isso, ela não crê no Evangelho, não crê. Existe um conceito muito errado sobre ser cristão. Eu vi um pedaço de uma entrevista de um ator brasileiro que fez um filme americano no qual ele interpretava Jesus. E ele falou como aquele filme mexeu com a espiritualidade dele. Aí eu fui ler a entrevista dele. E aí ele falou o que leu sobre o Jesus bíblico, leu sobre o Jesus histórico, que não é necessariamente, segundo ele, o bíblico, que buscou conhecer os evangelhos. E aí perguntaram para ele na entrevista: o que você é? E ele disse: eu sou cristão, mas eu gosto do budismo, eu gosto do hinduísmo, eu pratico meditação transcendental, eu pratico yoga, eu encontro a minha espiritualidade nessas coisas. E eu li e disse: ele não sabe o que é ser cristão. Eu não posso ser cristão e ao mesmo tempo ser budista. Eu não posso ser cristão e ao mesmo tempo ser hinduísta. Eu não posso ser cristão e ao mesmo tempo ter uma visão de Cristo que não é a visão da Escritura. O apóstolo Paulo, ele vai dizer então, que a ressurreição de Cristo foi Deus proclamando que Jesus Cristo é o seu Filho. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Antes de Jesus ressuscitar, ele era o Filho de Deus em fraqueza, em humildade. Depois da ressurreição de Cristo, ele se tornou o Filho de Deus em poder. Presta atenção. Você se lembra do Jesus dos Evangelhos? O Jesus dos Evangelhos era um Jesus em humilhação. Era um Jesus que tinha fome, que tinha sede, que se cansava, que se angustiava, que chorava. Um Jesus que sofreu até o ponto de morrer numa cruz. João, o apóstolo, conheceu esse Jesus. Mas lá na frente, já no final do primeiro século, cerca de 95, 96 depois de Cristo, esse Jesus, pós-ressurreição, aparece para João. Mas é um Jesus diferente. É um Jesus diferente. João tinha visto aquele Jesus em humilhação. Ele chegou a ver um Jesus glorificado pós-ressurreição. Mas aquele Jesus que aparece para João, ele tinha características diferentes. Era um Jesus que tinha olhos como chama de fogo. Era um Jesus cuja boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Era um Jesus cujo cabelo era branco como a lã, como a neve.
Era um Jesus cuja voz era como voz de muitas águas. Não era mais um Jesus em fraqueza, era um Jesus em poder, a ponto de quando João vê aquele Cristo poderoso, ele cai como morto. É esse o Jesus que vai voltar. Não é mais o Jesus fraco. Não é um Jesus mais no seu estado de humilhação, é um Jesus exaltado, é um Jesus poderoso, é um Jesus juiz, é um Jesus revestido de glória e majestade, é o Jesus que vai julgar todos. É esse o Jesus que nós proclamamos, um Jesus que se encarnou, que se humilhou, mas um Jesus que ressuscitou e está exaltado para sempre, o Jesus que é filho do homem, o Jesus que é filho de Deus, o Jesus que se encarnou em fraqueza, o Jesus que ressuscitou em poder. O Evangelho anuncia esse Jesus, o Evangelho proclama este Jesus humano, sim, mas esse Jesus poderoso. Quarto lugar, Paulo vai nos ensinar um outro aspecto da singularidade do Evangelho. Observe aí o texto, versículo número 5, Paulo diz que recebeu graça e apostolado para a obediência por fé, por amor do nome de Cristo, entre todos os gentios. O que esse texto está nos ensinando sobre o Evangelho? Esse texto está nos ensinando o alcance do Evangelho. E ele está dizendo que o Evangelho é singular pelo seu alcance. Por quê? Porque ele consegue alcançar todas as nações. O Evangelho é poderoso ao ponto de alcançar todos os povos. A palavra aqui, gentios, significa nações. Qual é o objetivo do Evangelho? O objetivo do Evangelho é alcançar todas as nações. Por que o Evangelho chegou ao Brasil? Por que o Evangelho chegou nessa terra que, até pouco tempo atrás, muitas pessoas nem conheciam direito? Tem gente que acha que a capital do Brasil é Buenos Aires. Pasmem. Tem gente que acha que o Brasil se resume a carnaval, a futebol e a prostituição. Por que o Evangelho chegou ao Brasil? Não foi somente porque Simonton veio aqui, não foi somente porque os congregacionais, batistas, Assembleia de Deus, etc., chegaram aqui. Graças a Deus por isso. Mas eles só chegaram aqui porque o Evangelho foi criado, gerado por Deus para alcançar todos os povos, para alcançar todas as nações, para alcançar todas as etnias, para alcançar todas as línguas, para alcançar indivíduos nos recantos mais distantes dessa terra. Sabe por quê, meus amados irmãos? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que um dia, diante do trono de Deus, diante do trono do Cordeiro, afirma Apocalipse, capítulo de número 5, diz esse texto, no versículo de número 9, que os 4 seres viventes, os 24 anciãos, se prostram diante do Cordeiro, verso 8, e no verso 9, eles entoam um novo cântico, e eles dizem: digno és de tomar o livro, e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E no verso de número 11, diz que junto com muitos anjos, seres viventes, anciãos,
cujo nome era de milhões e milhões, milhares e milhares, eles proclamavam no verso 12: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Haverá um dia em que diante do trono de Deus haverá pessoas de todas as raças, não haverá nenhuma raça sem representante, nenhuma etnia, nenhuma língua, nenhum povo. Haverá um dia em que pessoas de todas as nações estarão diante do trono do Cordeiro, celebrando a grandeza de Cristo, celebrando o poder de Cristo, celebrando o amor de Cristo. Por quê? Porque o Evangelho é poderoso para alcançar a todos os povos. O Evangelho alcançou você. O Evangelho alcançou você, meu irmão. De vez em quando eu pergunto isso, né? Quantos aqui nasceram, cresceram, e quando estavam na idade da razão, diziam: o meu sonho é ser crente. O meu maior sonho é ser crente. Quantos pensavam assim? Ou quantos disseram ou pensaram: eu nunca vou ser crente? Ou povo, ou racinha, ou gentinha esquisita. Deus me livre de ser crente. Teve alguém aqui, o seu pecado já foi perdoado, pode levantar a sua mão, não tem problema. Alguém aqui que já pensou assim: eu não quero ser crente nunca, pode levantar a mão, Deus já perdoou. Pronto, um monte de pecador perdoado, pode baixar. É isso. Mas por que você está aqui? Você está aqui porque o Evangelho, essa mensagem poderosa, essa boa nova, essa boa notícia de amor atingiu o seu coração e transformou a sua vida. Por isso que você está aqui. Mas em último lugar, esse texto ele vai nos mostrar a singularidade do Evangelho pelo seu propósito. E qual é o propósito do Evangelho? Nós podemos dividir o propósito do Evangelho em dois. O propósito do Evangelho é a obediência por fé dos homens e a glória de Cristo. O Evangelho tem dois propósitos: nos conduzir à obediência por fé e fazer com que o nome de Cristo seja glorificado. Note aí que o apóstolo Paulo, ele nos revela, Romanos capítulo 1, versículo 5, que ele recebeu graça e apostolado por amor do nome de Jesus para a obediência por fé entre todos os gentios. O Evangelho, quando ele é pregado, ele requer de nós uma coisa: ele requer de nós fé. E quando nós temos fé nesse Evangelho, esta fé nesse Evangelho vai resultar outra coisa, que é fruto da fé, que se chama obediência. Obediência e fé são irmãos siameses, ou seja, não se separam. Onde há fé, vai haver obediência. Onde há verdadeira obediência, é porque houve fé. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, meus amados irmãos. Então, o propósito do Evangelho é que venhamos obedecer a Cristo. E por que nós obedecemos a Cristo? É para sermos salvos? Não. Nós vamos buscar obedecer a Cristo porque somos salvos. Então, a obediência que o Evangelho traz, ela emana, ela vem da fé. Presta atenção. Se alguém aqui acha o seguinte: eu não estou pronto para receber o Evangelho, porque eu tenho que mudar algumas coisas na minha vida. Quando eu mudar,
eu recebo o Evangelho. Você não entendeu totalmente o Evangelho. Se alguém aqui achar o seguinte: eu não sou bom o suficiente para receber o Evangelho, ou eu sou bom o suficiente e por isso não preciso do Evangelho, ele já está em mim. Eu não recebi, mas ele já está dentro de mim. É porque você não entendeu o Evangelho. O Evangelho, sabe o que o Evangelho faz? Quando nós cremos nele, quando nós confiamos no centro desse Evangelho que é Jesus, algo maravilhoso acontece, irmãos. Não apenas o nosso estado é mudado, de perdido nós nos tornamos salvos, mas a nossa vida, ela começa a ser mudada. Presta atenção, aqui nesse lugar, muito provavelmente, existam pessoas que por muito tempo tentaram parar de beber e não conseguiram. Tentaram parar de mentir e não conseguiram. Tentaram parar de adulterar e não conseguiram. Tentaram tirar pensamentos terríveis da sua mente e não conseguiram. Tentaram ter paz interior e não conseguiram. Tentaram ter quietude na alma e não conseguiram. E não conseguiram, mesmo se esforçando. Mas um dia, o Evangelho de Cristo atingiu o coração dessas pessoas. E quando o Evangelho de Cristo atingiu o seu coração, e você creu em Jesus, e você se arrependeu dos seus pecados, e creu que só em Jesus há salvação, algo maravilhoso aconteceu. Não apenas você começou a ter paz, não apenas você começou a ter esperança, não apenas você começou a ter certeza da vida eterna, mas a sua história começou a ser mudada. Porque Evangelho é isso. Evangelho não é eu melhoro a minha vida e depois recebo o Evangelho. Não, eu venho como estou, com os meus pecados, com os meus erros, e me entrego a Cristo, e Cristo transforma a minha vida. Porque o Evangelho é o poder de Deus, irmãos. É o poder de Deus. Então uma pessoa que crê em Cristo, ela vai se submeter a Cristo. Tim Keller, ele diz o seguinte: nós somos salvos por acreditar no Evangelho. E então nós somos transformados em cada parte de nossa mente, coração e vida, por acreditar no Evangelho mais e mais, na medida em que nossas vidas se desenvolvem. Presta atenção. Eu disse no início da nossa reflexão que a nossa maior necessidade é do Evangelho. Sabe por quê? Porque quando o Evangelho entra numa pessoa, ele muda tudo. Ele vai mudar, ele muda a mim e a você pessoalmente. Quando o Evangelho entra numa pessoa, ele vai mudar a maneira como a pessoa se relaciona com a sua família, com a sua mulher, com o seu marido, com os seus filhos, amando a esposa, como a esposa deve agir, sendo submissa ao marido. Eu estou com dificuldade nos meus negócios, eu preciso aplicar o Evangelho, que diz que Deus em Cristo vai suprir as minhas necessidades, que diz que eu vou trabalhar e que através do meu trabalho eu vou ter não apenas sustento para mim, mas eu vou atender ao necessitado. Você está passando uma aflição, você e eu precisamos aplicar o Evangelho, que nos mostra que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória por vir. Você está preocupado com o seu futuro, você precisa aplicar o Evangelho, que nos mostra que o nosso futuro está nas mãos de Deus, está tudo preparado, está tudo pronto, e que nós precisamos, como cristãos, vivermos a vontade de Deus e descansarmos na sua
providência, trabalharmos, estudarmos, descansarmos e cremos que Deus vai cuidar da nossa vida. É aplicar o Evangelho, irmãos, em todas as áreas. O propósito do Evangelho é a obediência por fé. E o propósito do Evangelho é a glória de Cristo. A essência do Evangelho é Cristo. E o propósito do Evangelho é Cristo ser glorificado. Veja o que Paulo diz, que ele recebeu graça e apostolado, verso 5, por amor do seu nome, do nome de Jesus. E ele recebeu isso para quê? Para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, verso 6, chamados para serdes de Jesus Cristo. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que o propósito do Evangelho é nos levar à fé. E quando nós somos levados à fé, nós começamos a nos submeter a Cristo. Paulo está dizendo que o propósito do Evangelho é que Cristo seja glorificado, é que todo joelho se dobre, que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. O propósito do Evangelho é que nós reconheçamos que o dono da nossa vida é Jesus. O propósito do Evangelho é que os ídolos da nossa vida sejam arrancados, que a idolatria do nosso coração, Calvino ele dizia que a alma humana é uma fábrica de ídolos, e o propósito do Evangelho é arrancar esta idolatria do meu coração, é arrancar essa tendência que nós temos de transformar coisas, inclusive boas, em ídolos, de transformarmos as bênçãos de Deus em ídolos. O propósito do Evangelho é arrancar a idolatria da nossa alma, e Deus, somente Deus, na pessoa de Jesus Cristo, ser glorificado. Eu queria que você olhasse um vídeo. Esse vídeo tem 3 minutos, ele está em inglês, mas ele tem legenda. Esse vídeo ele vai nos mostrar que a Bíblia não é uma história desconexa, não é um conjunto de fatos que nada tem relação com nada, mas que a Bíblia, desde o Antigo Testamento, através de personagens como Abraão, como Esther, como Davi, como Jonas, aponta para a pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. Ela é uma única narrativa na qual cada história, cada personagem, aponta para além de si, para alguém maior. A história de Adão e Eva não trata apenas do primeiro homem e mulher. Há um Adão melhor e verdadeiro, que passou no teste do jardim e cuja obediência é atribuída a nós. Há um Abel melhor e verdadeiro, assassinado sem ter culpa, cujo sangue clama não pela nossa condenação, mas por nossa absolvição. Há um Abraão melhor e verdadeiro, que atendeu ao chamado de Deus para deixar seu lar e todo o conforto, partindo ao vazio e ali criando um novo povo de Deus. Há um Isaque melhor e verdadeiro, filho da graça e da promessa, que não foi apenas oferecido por seu pai sobre o monte, mas de fato sacrificado por todos nós. Há um Jacó melhor e verdadeiro, que lutou e recebeu o golpe do castigo que cabia a nós, a fim de que, como Jacó, só recebêssemos a ferida da graça, que nos desperta e nos disciplina. Há um José melhor e verdadeiro, que, estando à direita do rei, perdoa aqueles que o traíram e o venderam, usando seu novo poder para salvá-los. Há um Moisés melhor e verdadeiro, que se põe no abismo entre o povo e o Senhor, mediando uma nova aliança. Há uma rocha de Meribá melhor e verdadeira, ferida pela vara da justiça de Deus, que agora nos dá água no deserto. Há
Há um Jó melhor e verdadeiro, alguém que conhece o sofrimento injusto e que intercede e salva seus tolos amigos. Há um Davi melhor e verdadeiro, cuja vitória se torna a vitória de seu povo, ainda que eles mesmos não tenham levantado uma pedra sequer para conseguir isso. Há alguém melhor e verdadeiro que, como Esther, não arriscou apenas perder um palácio terreno, mas abriu mão do trono celestial. E não apenas arriscou sua vida, como a deu por completo para salvar seu povo. Há um Jonas melhor e verdadeiro, que foi lançado à tempestade a fim de que dela nós fôssemos resgatados. Há um Cordeiro da Páscoa melhor e verdadeiro, inocente, perfeito, que se deixou ser morto para que o anjo da morte não atentasse contra nós. Ele é o verdadeiro templo, o verdadeiro profeta, o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro rei, o verdadeiro sacrifício, a verdadeira luz e o verdadeiro pão. A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. Ela é uma única narrativa que aponta para uma única pessoa: Jesus. Esses personagens apontam para Cristo, para o nosso Salvador. Eu quero terminar a nossa reflexão nos levando a pensar: se você é seguidor de Cristo, quão eficaz o poder do Evangelho tem atuado na sua vida? Qual a diferença que ser crente tem feito na minha e na sua vida? Essa semana passada, uma das atrizes se batizou em uma igreja no Rio de Janeiro. Isso foi divulgado pela mídia, uma atriz famosa. E aí foram conversar com ela, porque ela se batizou, e ela disse que recebeu o toque de Cristo para se batizar. Ela vive aí nos carnavais da vida, a rainha de bateria. Perguntaram para ela se ela iria, porventura, deixar esse tipo de vida. Ela vive mostrando o corpo por aí. E ela disse: não, Cristo não julga isso, não. E eu fiquei lendo aquilo e dizendo: o que as pessoas pensam quando ouvem que fulano de tal é evangélico? Que evangelho é esse que algumas pessoas recebem? Vivemos dias de escândalos, às vezes, inclusive, entre pessoas que levam o nome de evangélicos. Qual o impacto que o evangelho tem trazido na nossa vida, além de agora termos o nome? Somos evangélicos. Você já pensou nisso? Qual a diferença que o evangelho tem feito? Mas se você ainda não é seguidor de Cristo, Cristo lhe convida nessa noite. Ele morreu por você, a se render ao evangelho, a se arrepender dos seus pecados, a crer nele e a entender que só há esperança para mim e para você no evangelho. Não espere verdadeira esperança fora do evangelho. O evangelho é Cristo. Ele é o centro. E Cristo está oferecendo a mim e a você vida eterna. Não diga: eu vou ser uma melhor pessoa e Deus vai me salvar. Você não está entendendo o evangelho. Não diga: eu vou arrumar isso na minha vida e depois eu assumo um compromisso. Você não está entendendo o evangelho. O evangelho é para pecadores. O evangelho é para pessoas que reconhecem que jamais vão atingir o padrão de Deus.
Aceite o que Deus ofereceu pelo Evangelho e seja mudado por esse Evangelho. Aceite o que Deus fez por você em Cristo e deixe para trás os sofrimentos do passado. Deixe para trás as mágoas, as decepções, as dores. Aceite o que Cristo fez por você. E não fique se machucando, se punindo, dizendo: por que eu fiz isso há tantos anos? Por que eu fiz aquilo há tanto tempo? Aceite que em Cristo Ele nos dá uma nova oportunidade, Ele nos dá uma nova vida, Ele nos dá o verdadeiro caminho, Ele nos dá o verdadeiro sentido. O Evangelho é essa boa nova sobre Jesus Cristo para todas as nações, que nos leva a obedecermos pela fé para a glória de Deus. O Evangelho está em você? O Evangelho mudou a sua vida? Se fez, amém. Se não fez, que nessa noite o seu coração se abra para esse Evangelho. Feche os seus olhos e vamos falar com o Senhor.